Olá, gente querida, bom dia, tudo bem? Olha, normalmente eu costumo gravar sempre naquela figueira ali atrás. Hoje eu vim para essa porque na semana passada eu gravei aquele pequeno vídeo, né? Se você não assistiu ainda, veja no final, né? Novo dia, novo tempo, quando a gente começou a trazer aqui, ó, os brotinhos que começaram já a aparecer na ponta dos galhos, né, dessa figueira. E olha aqui atrás de mim, olha que coisa linda. Daqui a poucas semanas, daqui a um mês no máximo, você verá toda essa figueira com uma nova roupagem, com uma roupinha nova, verdinha, na preparação aí para a primavera e o verão, é que elas começam a produzir. Naquela lá de trás, inclusive já apareceu um figo precoce, né? Ela está ali cheia de vontade de frutificar, tá? Então eu trago logo cedo essa palavra de esperança, de ânimo para a tua vida, né? Eu faço questão, não canso de dizer que a nossa vida ela é regida por estações, por fases. Há momentos que nós passamos, momentos difíceis, mas também virão os momentos bons. Então creia nessa verdade em nome de Jesus. Queridos, a palavra dessa manhã ela é muito séria e já há algumas semanas ela vem crescendo dentro do meu espírito. E nesta última semana nós tivemos aí uma notícia triste, uma notícia dura. Então eu percebi que era o momento exato de trazer essa reflexão, né? Muitos devem ter acompanhado aí aquela questão da prisão, né, de alguns jovens brasileiros na Tailândia, flagrados com carregamento de cocaína, de drogas, e agora estão numa situação muitíssimo complicada. Não é a primeira vez, uma pessoa já foi executada, que nós temos conhecimento, um surfista tentou entrar aí com drogas também dentro da prancha, e as leis naquela região, na Indonésia, na Tailândia, são muito severas, pode chegar mesmo aí à pena de morte, sabe? Então essa palavra, ela tem hoje um cunho exortativo para cada um de nós, porque todos nós um dia estaremos diante de um juiz. A Bíblia é muito clara em que todos nós vamos estar diante de um juiz. E o tema é realmente o que você leu aí no início. Cuidado, não provoque o juiz. Porque deve ser uma coisa muito interessante uma pessoa chegar diante de um juiz e pedir clemência, mas sabendo que as leis daquele país, elas são muito claras e a pessoa tenta burlar a lei, ela tenta passar por cima da lei, ela tenta agir de uma forma contrária ao que já foi estabelecido. E quando chega depois, quando tudo vem à tona, então existe choro, existe pedido de misericórdia. Eu quero deixar muito claro que eu tenho empatia, né, o meu sentimento aqui com a família que deve estar sofrendo imensamente. Alguns devem ter ouvido aí, né, o áudio que ela fez pedindo que acionassem um advogado para que tente fazer a transferência dela para o Brasil, para que ela responda no Brasil. E eu quero trazer a reflexão de hoje baseada no livro de Provérbios, no livro da sabedoria, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, há 7 coisas que ele considera detestáveis. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração perverso que trama a maldade. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que diz mentiras. E a sétima, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Todos nós estaremos um dia diante do juiz e a nossa vida será passada como um filme e nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então eu quero trazer nessa manhã essa breve reflexão séria, madura, sensata, para que nós possamos perceber e se em algum desses pontos nós estivermos enquadrados, que tenhamos a humildade de pedir a Deus que nos ajude a sermos libertos desse tipo de atitude. Vamos lá? Primeiro, olhos altivos. O altivo é o arrogante, o altivo é o soberbo, o altivo é aquele que acha que o dele tudo é melhor, o dele é o mais belo, ele não precisa de ninguém, ele mesmo se basta. E por que é que isso traz esse aborrecimento? Por que Deus odeia esse tipo de atitude? Primeiro, porque ela nasceu no coração de Lúcifer. Ele era um anjo, um querubim perfeito e quis ser melhor do que Deus. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Em outra parte diz que Deus resiste ao soberbo. Tenhamos muito cuidado para que os nossos olhos não transpareçam uma arrogância, que nós não venhamos a agir diante das demais pessoas de maneira soberba, porque
todos nós somos iguais. Não é o dinheiro, o carro do ano, não é uma casa boa, não é nenhuma conquista nesse mundo que lhe torna melhor do que ninguém. Em segundo lugar, língua mentirosa. Hoje em dia é muito comum se falar sobre fake news. E o que vem a ser fake news? Mentira, notícia mentirosa. Cuidado com a fake news, cuidado com a língua mentirosa, cuidado com a mentira. E por que isso aborrece o coração de Deus? Porque João 8,44 fala que a mentira, ela tem um pai. Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Quando ele fala, ele diz o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, não há verdade nele, ele é pai da mentira. Cuidado com a língua mentirosa. Em terceiro lugar, mãos que derramam sangue inocente, mãos que matam o inocente. Gente, o que foi aquilo que fizeram com aquele rapaz africano lá na orla do Rio de Janeiro? Ele foi cobrar o seu salário e agrediram e mataram aquele rapaz. Deus está contra o violento. Deus está contra você que é violento, você que derrama sangue inocente. Purifique as suas mãos diante de Deus. Deus considera isso detestável, abominável. Mãos que derramam sangue inocente. O que vem a seguir é quase uma sequência. Um coração perverso que trama a maldade, tramar, planejar, fazer coisas pensando em já prejudicar alguém, pés que se apressam para fazer o mal, ou seja, as mãos que derramam sangue inocente, um coração que planejou fazer este mal e os pés que se apressaram para executar esse mal. Deus está contra todos aqueles que agem dessa maneira. Em sexto e penúltimo lugar, testemunha falsa que profere mentiras. A Bíblia fala, eu acho que em Mateus 26, que aqueles fariseus contrataram testemunhas falsas contra Jesus, testemunhando falsamente. Cuidado com isso. Aquele que diz que esteve lá e que foi dessa ou daquela maneira, Deus está contra a testemunha falsa que diz mentiras. E em último lugar, aquele que semeia contenda entre os irmãos, aquele que semeia desentendimento, aquele que semeia guerra, aquele que semeia peleja entre as pessoas. Seja um promotor da paz, seja um pacificador. A Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas há tanta gente que gosta de semear uma contenda, semear uma intriga. Irmãos, cada um desses pontos, cada um deles, todos eles foram produzidos por Satanás. E aquele que age dessa forma está sendo instrumento do diabo para poder tornar esse mundo cada vez mais caótico. Que Deus nos livre de agir assim, em nome de Jesus. Olha, curta, comente, compartilhe, divulgue essa mensagem, porque é necessário que cada vez mais as pessoas possam amadurecer nas suas atitudes. Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus.